olha Canaã, visualizou Canaã, disse, essa é Canaã, tu vê, mas tu não entra. Ele perguntou, mas por quê? Porque lá na rocha tu não santificou o meu nome, viu? Viu como o encontro com Deus é pessoal? Você não tem que puxar saco de ninguém, você tem que tratar você da tua alma com Deus. E quando a gente vê cada coisa, depois do batismo, eu estava vendo o vídeo, presbítero, depois do batismo, me mostraram um vídeo de quem cortava o pão daquele batismo. Uma senhora cortando o pão. Depois do vídeo de um senhor colocando o cálice. Mas quem deu a autoridade ministerial para fazer aquilo? Foi Deus. Aí eu vi aqui, se eu tivesse visto antes, eu nem ia apresentar assim, eu fui lá para fora. Saía do balaio. Por quê? Com Deus não se brinca. Ele é soberano. E Deus, quando você mete a mão, não é para meter, você vai prestar as consequências daquilo. Lembra de Saul, que passou um dia, tinha que consagrar, ele esperou 7 dias, Samuel, que vinha devagarzinho, já era velhinho. Aí 7 dias passando, você já que esse Samuel não vem, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Foi lá, matou as vacas, fez o sacrifício. Quando ele está acabando de sacrificar, quem está chegando? Samuel. Samuel, pois a mão falou, Saul, não acredito no que eu estou vendo. Tu está colocando a mão quando não é para colocar, fazendo o que não é para fazer. Quem te mandou? Ah, tu demorou. Qual eu acho de novo? Estou dando aqui. Jeová falou, vem cá, de lá, Samuel, aqui, nós dois. Por que tu está com dó dele? Eu já rejeitei. Esse homem não obedece, esse homem é tinhoso, é desobediente, é prepotente. Chega, risquei ele do ministério, não quero mais. Deus risca, Deus tira, Deus abate. Então fique dependendo do Senhor, com o joelhinho dobrado e com o rostinho no pó, e tu vai ter vitória. Aí a Bíblia diz, e depois de atravessar o deserto, lá no meio do deserto, Jeová falou assim, agora Moisés, vem cá. Já passou pelo Mar Vermelho, já está no meio do deserto, nós estamos aqui rodando com esse povo, porque eu quero trabalhar esse povo. Por que Deus queria trabalhar? Foram 400 anos de escravidão. Escravo só aprende o que? A pancada, o tapa, o chicote. E com Deus não era dessa forma, ele ia trabalhar obediência. Então Deus ia trabalhar caráter e postura. Irmão, se você não for disciplinado na vida espiritual, sinto muito na notícia que vou lhe dar. Você vai colher derrota uma atrás da outra. Se você não tem vida de oração, é só derrota uma atrás da outra. Se você não estuda Deus na palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se você não entende a graça, não entende santidade, é só derrota uma atrás da outra. Se você vem aqui só para ser liberado, receber profecia, sinto muito em lhe dizer, você só vai conceber derrota, porque na hora para ter vitória tem que ter comunhão, intimidade, rasgar o coração, conversar com Deus, passar por time de Deus, aí a vitória chega. Então Deus chegou e falou, Moisés, é o seguinte, aqui mesmo no deserto, você vai montar um tabernáculo. E essa passagem do tabernáculo, ela vem depois de um ato terrível. Vocês lembram que isso o Senhor falou, Moisés, eu vou dar uma lei aqui para o povo, que é para o povo ter uma base, eu vou dar uma mini, dar um resumo aqui chamado Decálogo dos 10 Mandamentos, depois eu entrego as 613 leis para eles cumprirem. Mas vamos me entregar o Decálogo que já dá uma base moral e espiritual para eles. Bastou 40 dias. O povo se reuniu, chamou o irmão de Moisés, Arão, disse, Arão, Moisés não volta mais. Esse homem que nos tirou do Egito, o primeiro pecado, este homem que nos tirou do Egito, prova que mesmo vendo da glória, não conheciam a Deus. Tem crente que ele vem para o culto, bate palma, fala em línguas, mas não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus é conversar lá no seu quarto, você com Deus todo dia, chamado de papai. Você precisa desenvolver isso. Aleluia! Não, mas eu não estou louco não. Você
vai chegar no seu quarto, fecha as portas, só você e Deus, e conversa com Ele em oração. Oh, eu preciso disso, mas eu estou assim, eu preciso me converter, me ajuda a me converter, o meu pecado é esse, é aquele, eu tenho essa fraqueza aqui, Senhor, eu tenho essa outra fraqueza. Você tem que contar e conversar com Deus. Isso gera intimidade. Vou dar um exemplo aqui. A irmã é casada, mas quando passa um rapazão bombadão, musculoso, a irmã quase quebra o pescoço para olhar. É uma fraqueza. Você tem que conversar com quem? Com Deus. Senhor, olha, eu sou casada, nunca traí meu esposo, mas a minha mente já, meus olhos já, eu preciso me converter, me ajuda. O Senhor vai me ajudar. Você vai desenvolvendo intimidade com quem pode fazer algo por você. Então Deus chamou Moisés e falou: saiu do Egito. Mas antes disso, vocês lembram que quando eles estão 40 dias, o povo disse: olha, esse Moisés não vem mais não, esse homem nos tirou do Egito, vamos fazer um Deus aqui para nós. Então eles não entendiam nada de Deus. E a pior coisa que você pode ter é não compreender quem é Deus. Você precisa compreender as três pessoas distintas da palavra Deus. Você precisa entender quem é Jesus Cristo, conhecê-lo, entender quem é o Pai, conhecê-lo, entender quem é o Espírito Santo, que esse aqui evangelicano, conhecer e santificar Ele. É importante você entender que são três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É importante você entender que salvação está em Cristo e em nenhum outro lugar você encontra a salvação. Não é a placa Deus é boa, Assembleia Batista, é Jesus, o Cristo, o Salvador. Quando eu compreendo isso, eu compreendo a essência de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, aí eu começo a falar com a pessoa certa. Eu falo com Deus, mas coloco Jesus como código. Pai, me abençoa em nome de Jesus. Eu expulso o diabo em nome de Jesus. Enfermidade vai embora em nome de Jesus. Porta de emprego se abre em nome de Jesus. Meu casamento vai ser restaurado em nome de Jesus. Pronto, você já está conhecendo e sabendo quem é Deus. Então a Bíblia nos mostra que naquela rebelião, quando Moisés foi descendo do monte, o Senhor falou: desce, que teu povo lá já se desviou. Ó, já não chamou mais de povo de Deus. Falou: desce, que eles se desviaram. Aí ele vem descendo. No meio do caminho, antes de chegar no monte, assim, uns 30 metros antes de chegar no chão, ele encontrou com o jovem Josué. Josué, esperto, não fez parte da rebelião. Enquanto o povo se desviava lá embaixo, ele ficou afástico. Quem quiser ir para o inferno, que vai, não vou não. E lá vem Moisés, ele se encontrou com Josué. Aí os dois conversaram, está um culto pentecostal lá embaixo. O Josué falou: pentecostal, Moisés, olha bem o barulho. É pentecostal isso aí? Tem macumba, um bando de banda, tem tudo que você possa imaginar. Dá uma farofa, mas menos glória a Deus e aleluia. Aí Moisés falou: realmente, o negócio está parecendo coisa do outro mundo. E quando ele coloca o pé lá no chão, ele depara com um bicho feito de ouro, de 4 patas, Israel falando: esse é o nosso Deus, que vai fazer a gente entrar na terra de Canaã. O que tem de crente adorando o bezerro que ele colocou dentro do coração, o que tem de crente crendo nisso, irmã, tira os bezerros da tua alma e coloca o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Foi depois desta rebelião que Deus queria destruir. Deus falou assim: vem cá, mato eles todos e te dou outro povo. Se Moisés fosse os pastores dos nossos dias, se Moisés fosse os obreiros dos nossos dias, e alguns irmãos, algumas velhinhas do ciclo de oração, olha, ele ia falar: pode matar, já pode sair de perto, manda fogo, queima tudo, toca tudo. Ele não, era crente convertido, crente de intimidade com Deus, crente que via e vivenciava a glória. Então ele era transformado de dentro para fora. Disse: o quê? O Senhor vai matar esse povo todo? Vou. Não, Senhor. E Deus já puxou a espada, vai meter a espada assim. Aí ele aconselha, ele fala: calma, está muito nervoso.
Isso é Deus, está muito nervoso. Pega a espada, põe de volta uma bainha. E Deus colocou de volta a espada na bainha. Fala, Moisés, o mundo vai dizer que eu tirei do Egito para matar aqui, vão te caluniar, vão falar mal do Senhor. É isso que o Senhor quer? Que o povo fala, esse Deus malvado tirou lá do Egito e dele deu um porrada no meio do deserto. Aí Jeová falou, tá bom, então vá lá, entre com eles na terra de Canaã e o meu anjo vai com vocês. Deus não divide o meio de rebelde. Deus não anda com rebelde. Deus anda com quebrantados. Aí Moisés é esperto pelo quê? Se com Deus tem toda essa guerra aqui, imagina essa guerra. Não, Senhor. O anjo tudo bem, Senhor. Mas nós queremos o Senhor aqui no comando. Por que Deus está fazendo isso? Deus está testando a soberba, testando a prepotência, testando o caráter, testando o amor, testando se ele ama o próximo, e ele vai tirando 10, um 10 atrás do outro. Porque ele fala, Senhor, aqui ninguém vai levantar o pé se o Senhor não for conosco. E ele insiste, aí Deus fala, olha assim, até que Deus fala, tá bom, vamos fazer um concerto novo com esse povo aí, tá certo? Quando ele fala que vai fazer um concerto novo, então aí ele já muda a conversa, já quer ver a face de Deus, já fica mais ousado, já quer ver Deus fisicamente, que ele fala, tá certo então, o Senhor vai perdoar. Só que Deus ocultou uma coisa, a gente não pode mentir na palavra. Ele perdoou, mas falou assim, ó, ele não falou para Moisés, os rebeldes vai rodar assim em ciclo 40 anos, vai morrer um por um, aí seus filhos entram em Canaã. Vocês sabem disso, não sabem? Tem coisas que são terríveis. A rebelião é como um pecado de feitiçaria, irmão. É como você arriar um despacho, uma encruzilhada para o Exu fulano de tal, para o caboclo fulano de tal. Então tem coisas com Deus que tem limite, muito cuidado com rebelião. Eu ando assim mesmo e quero ver quem manda em mim. Isso é rebelião. Eu vou pintar e bordar e quero ver quem vai me colocar em banco. É rebelião. O pastor não vai te colocar, mas tem um pastor supremo, ele não só te coloca, como coloca no leito, como deixa você terra seca. E a pior coisa que pode haver com o crente é a sequidão espiritual. Você vê o vizinho se alegrar, o da frente da glória, o de trás falar em línguas, e você não vê nem o vagalume estando na sua frente. Então, depois de querer ver a glória, e viu, né, um pedacinho, agora Jeová disse, depois do conceito, agora Moisés, vem cá, para mim, para andar comigo, tem algumas coisinhas que é necessário fazer. O que, Senhor? Você vai fazer um tabernáculo aqui no deserto, e esse tabernáculo vai ser móvel. Olha, você vai fazer assim, aí você pega lá desde o capítulo 1, e ele vai detalhando como tem que ser feito, as dimensões. Mas lá no tabernáculo, nós que ministramos ceia, a gente vê a cruz de Cristo, viu, querido? Você vê que o tabernáculo é assim, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui embaixo, mais 3 aqui embaixo. Aí você vê nitidamente a cruz de Cristo no tabernáculo. Tudo que Deus faz apontar para Cristo, a salvação, o ato da cruz. Olha como Deus te ama e me ama, e você está com a cara feia e não da glória. Então a Bíblia nos mostra que o tabernáculo montadinho, aí quando chega no santo, ele fala, o santo vai ser dividido em 2 partes. Vai ter um lugar chamado santo, onde só quem pisa são os sacerdotes. Mas lá no santíssimo, entre o santo e o santíssimo, põe uma cortina de 30 metros de altura, quase 50 de espessura de cetim. Se coloca lá e separa o velho, quer dizer, o santo do santíssimo. E lá no santíssimo você põe a arca da aliança, que você vai fazer assim, 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 madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Resistente, não quebra. O que é que Deus está falando? Comunhão é consistente, é todo dia, até a vida dele. Reveste de ouro. O que é ouro? Realeza. O que é ouro? Metal precioso. A comunhão com Deus é preciosa, é gloriosa, faz você ter um céu por dentro. E coloca lá no Santíssimo, põe o propiciatório sobre a tampa da arca, e só entra lá o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. Aleluia! Faz, e tudo que
Deus mandou fazer. A primeira coisa que se aprende aqui nos meus 3 tópicos: faça o que Deus mandou fazer, nem a mais e nem a menos. Faça como Ele quer, do jeito que Ele quer. Aqui, irmãos, cai por terra eu acho, eu penso, é do meu jeito. Ah, não, é do jeito que Deus quer. É sim, não, é com santidade, obediência, do jeito que a palavra manda. É a primeira batalha. Então, a primeira coisa é do jeito que Deus quer. E Moisés fez. E os homens que trabalhavam com Orives seguiam à risca todos os utensílios que tinha que ter lá. Tudo, a dimensão, o tamanho, o comprimento, a largura, tudo, os metais que eles iam trabalhar. Depois de tudo pronto, Moisés falou: Jeová, o tabernáculo está pronto, agora o senhor pode passear aqui com os olhos, ver, está tudo prontinho. Jeová olhou e disse: faz o sacrifício aí. Ele fez o sacrifício, agora você vai ver o que é glória. Aí a glória de Deus encheu todo o tabernáculo de uma fumaça branca. Quando você faz do jeito que Deus quer, Ele revela a glória. O Shekinah desce, Ele te usa, Ele se revela, Ele fica íntimo. Você começa a enxergar o céu por dentro. Aí você fica uma pessoa diferente. Você não é mais cidadão da terra. Você anda com o corpo aqui e a alma na glória. E isso foi de dia, que aquela fumaça branca tomou todo o tabernáculo e uma outra mais espessa ficou sobre a parte do Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. E quando a noite foi caindo, diz que aquela névoa branca, que era a glória de Deus, começou a ficar meio amarela, avermelhada, da cor de ambar, e virou uma tocha de fogo que iluminava todo o tabernáculo. E aonde estava o povo de Deus não havia trevas, havia a luz do fogo da glória de Deus. Quem anda com Deus não anda em trevas, quem anda com Deus anda em luz, tem proteção. Ele é o refrigério. Durante o dia a nuvem pairava, refrigerava no calor extenso. Quando a temperatura descia de 50, 60 para 0, Jeová aquecia com a glória. Eles não sentiam frio e não sentiam calor, porque Deus dava a temperatura plena. Com Deus, irmão, o diabo não sapateia na tua vida, não ciranda na tua família. Com Deus você tem um protetor, com Deus você tem um segurança, com Deus você tem um dono. O diabo não faz o que quer, não. Com Deus nós temos segurança, proteção. Mas quando eles foram fazer o sacrifício, santidade. Imagine o sumo sacerdote. O sacerdote: olha, chefe, está tudo pronto, mas tem que fazer o sacrifício do sangue lá dentro e espargir o sangue da ovelha sobre a tampa do propiciatório. Pegaram o homem, vestiram com a estola sacerdotal, colocaram as roupas, a cordinha azul do lado, esticaram a cordinha de 50 metros, e lá vai ele, e os outros sacerdotes segurando a cordinha. Já imaginou o homem estivesse em pecado? Entrou, atravessou o santo, entrou no Santíssimo, um sininho balançando, tim, tim. E quando ele fazia o holocausto, o sininho balançava, tim, tim. E os sacerdotes ouviam: está tudo correndo bem, ele está em santidade. Se entrasse em pecado, Deus matava e tinha que puxar pela cordinha. Olha como a coisa era séria no Velho Testamento. Se você piscasse, Jeová matava. Então o homem fazia assim: hoje, querido, você tem um sacerdote eterno chamado Jesus, que te perdoa, te tolera, é teu advogado, te conhece, é só conversar com ele. Aqui não tem pecado que ele não resolva, não tem rebelião que ele não resolva. O teu problema, converse com Jesus. O teu pecado, eu não quero saber, converse com Jesus, confesse para Jesus e abra um diálogo com Jesus. Você não tem que estar contando da tua vida para ninguém. E quando você encontra uma pessoa errada: ah, mas ele é meu melhor amigo. Mentira, melhor amigo é só Jesus. Não, ela é uma amigona do peito, você que pensa. Vou ver para você ver se ela não toma teu velho. Vou ver.
bonitona e tão competente contigo, era turma de noivinho. Então cuidado. Ai, irmão, o que eu faço? Jesus não vai te trair, não é falso, não te apunhala, não te trai. Não vai roubar teu esposo, não vai roubar tua esposa, não vai roubar teu emprego, não vai roubar dinheiro da tua conta bancária. Ele é o dono do ouro e da prata, ele cura, libera, transforma, perdoa e guarda segredo. E se quando você fala, você está em pecado de rebelião, mas irmã falou um monte de palavrão, hoje está rebelde, aí dobra o joelho arrependido, do Senhor, falei o palavrão, não posso nem falar de novo, o Senhor sabe, falei aquele, ele perdoa, coloca na palma da mão, joga no mar no esquecimento, ele não traz de volta e passa na tua cara. Lembra que eu perdoei aquele pecado A, B e C? Jesus não. Tem mulher que casa com o marido, ela vai lembrar de briga de 50 anos passados. Lembra 1933, 25 de janeiro, quando tu falou aquilo comigo? E isso que ela já perdoou. Imagine se não tivesse perdoado. Jesus não, ele lança no mar do esquecimento e não coloca mais na balança. É amigo melhor que esse, que te entende, que te compreende. É a ele a glória, é a ele o louvor, é a ele a adoração e a reverência. Por isso, irmão, se você desviou 700 vezes, tem 700 vezes ele te perdoa e te coloca de pé. Mas o importante é conversar com ele. Por isso que ele exige santidade. Quanto mais santidade, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais ele se revela das riquezas dos céus. Por que você acha que Jesus não tinha 12 discípulos? Mas quando chegou no jardim de Getsemane, ele saiu com 11, porque o traidor tinha ido trair. Mas quando chegou lá no jardim, queria lá conversar com o pai, antes de ser preso, tinha 11, mas ele não falou, vem cá, gangue todo e vão morar comigo. Foi assim que ele falou? Pedro, Tiago, João, Carlos, os outros aí mesmo. Vocês três mais adiante comigo. Aí ele confessa, os três mais cima ele fala, minha alma está angustiada, até a morte. Ora comigo um pouquinho, chora comigo um pouquinho. Viu? O que é bom ser íntimo, ele fala, ele se revela, e ele chama pelo nome. Ei Maria, vem cá. Olha que coisa linda. Por isso, quanto mais você buscar o Senhor, a vitória fica perto, querido. Ele é o melhor amigo que você possa imaginar. Então aqui nesse texto, o que se aprende? Moisés e o pessoal fez tudo do jeito que Deus queria. Quantos metros de comprimento? Mete de novo. Está passando 3 sentidos. Volta, que Jeová ele é detalhista. Deus é detalhista. Não é, irmãos? Às vezes, os irmãos na nossa igreja tem um problema sério. Som. Deus amor tem um problema sério. Som. Som é tenebroso, mas Deus é bom. Não é verdade? É. Outro dia eu fui na congregação que eu tenho um parente de lá. Seria, me pegaram, pastor Frei, senta aqui. Eu falei, no altar não posso ficar não, é por aqui que eu vou ficar. E bem pertinho, só tinha uns grandão lá. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí sentou um fortão branco do meu lado, com um negocinho desse tamanho, só apertava assim, tim, o som, diga, eita Deus de fogo. Microfoninho assim comprido, fininho, desse tamanhozinho, o cara falava, a gente fazia, diga, eita Senhor, fiquei pensando, oh, Deus é bom. E as caixinhas tudo no som, para ninguém mexer. Aí eu perguntei, você mexe por aí? Se é. E só eu, porque eu fiz um curso para mexer com isso aqui. Ninguém põe o dedinho, só eu. Eu falei, eu sei o que? Eu sou técnico de som, mas eu fiz um curso, 1 ano e meio. Falei, aí sim, ó, você vê que o som não falha. Diga, você vê? Então para Deus tem que ser coisas boas, perfeitas. A irmã, vamos ouvir a irmã Maria vem aqui louvar. Irmãos, eu vou louvar o Senhor, mas se eu errar, me perdoa. Então, irmã, não louva, volta e senta. Cria vergonha, vai ensaiar e cante amanhã. Para Deus é o melhor. Eu vou lá, vou empurrar na barriga, se deu, tá bom.
Nem chegou nesse teto, nem saiu do chão. Do jeito que foi, desceu para o chão e correu lá para a sarjeta e desceu para o esgoto. Porque para Deus é o melhor. Ele quer ter carne, Ele quer ter carisma, Ele te ouve, Ele fala contigo, Ele te perdoa. Ah, irmão, quando você for reclamar, olha para a cruz. Vê o que ele suportou caladinho. Lembra quando ele foi preso? Pá! Na cara dele. Ele falou alguma coisa? Se a irmã pisar no carro da irmãzinha, primeiro dar um pique esse sapato de puta. Jesus não. Por isso que santidade não é uma coisa de lábios. A igreja fala, mas pouco vive. Irmãos, você vai em culto por aí e tem velhinha querendo ser cocotinha de 18 anos. Outro dia eu fui no culto pregar na festividade. As velhinhas que vieram cantar, eu falei: Senhor, você fez esse papo da pelanca, das varizes, dos vazios, o que está acontecendo? As velhinhas, tudo sensual. Eu digo: meu Deus, os velhinhos estavam até fazendo mal lá no banco. Santidade, senão Deus não fala, e o louvor foi um caos. Uma cantava para lá, outra cantava para lá, outra cantava para cá, e a gente batia com as duas mãos. Falei: meu Deus do céu, daqui a pouco a mulher vai sair rodando assim, levantar voo. Parecia que ela era um drone. Eu acho que ela ficou doidinha, eu não sabia se eu olhava para cá, se me chamava para lá, ela falava: você, a outra desafinava, você, a outra. Meu Deus do céu, sabe o que é isso? Faltou comunhão, santidade, detalhe. Deus não recebe de qualquer maneira. Quando a glória de Deus desceu, o tabernáculo foi feito minuciosamente. Moisés não deixou aquelas pensas que era feita com ouro, foi feito por ourives, homens que sabiam trabalhar, derreter o ouro, trabalhar o metal, não foi qualquer um. Quem trabalhou com a madeira de acácia é quem sabia trabalhar com madeira, não foi um aprendiz de última hora. Quem era sacerdote é quem entendia todas as 613 leis, porque sabia que com Deus não se podia brincar. O sumo sacerdote só entrava no Santíssimo sabendo: se eu entrar em pecado, ele mata eu lá dentro e ninguém pode buscar. Tinha que puxar o defunto pela cordinha. Por quê? Porque Deus é santo e Ele quer que você seja santo. Tem coisas, né? Eu fui hoje dar uma escola e deu um inspetor que ele já está com quase 70, já vai ser aposentado pela compulsória. Aí nós estávamos falando de político, né? E ele falou assim: eu falei: eu acho difícil um político do céu. No Brasil? No Brasil? Mas tem uns políticos crentes, por errando. Até os crentes. Que se for conivente com o pecado, não sobe. Aí ele falou assim: mas ô José, sabe o que eu acho, professor? Que entre o céu e o inferno tem um lugarzinho no meio, e nem esse povo ficar nem vão para o céu, nem vão para o inferno. Eu falei: gente, que isso? Falei: não, senhor, tem o céu, que é para quem é lavado, remido no sangue do Cordeiro, e tem o inferno se expor, e para lá vai muita gente. Então, por que a glória desceu e ficou com eles durante toda a jornada até entrar em Canaã? E tinha um detalhe: quando a glória parava, o pessoal abaixava, ninguém levantava, sabia que ia ficar ali por algum tempo, uns meses, 1 ano, 2 anos. Quando a nuvem se mexia para andar, já sabiam: é para desmontar o acampamento que o Senhor quer que a gente marche. O que é isso? Deus guiando a tua caminhada, Deus guiando a tua direção. Agora eu faço a pergunta: você casa com qualquer um? Namora com o bonitão? Não, você vai para o joelho falar com Deus: Senhor, ele é bonitão, mas eu só vejo ele por fora, os olhos dele, 1,90 m, cabelo loiro. E aí, Senhor, bombado? O Senhor fala: pois é, filho, ele é que nem sepulcro caído, minha filha, bonitão por fora e horroroso por dentro. Você pensa que só é os homens? Não, às vezes o jovem está aqui, é pentecostal, é crente, e aparece, né? Aquela Dalila. A Dalila, ela parece que é Rebeca, Raquel. O jovem até viu os olhinhos. Mas o jovem que conhece a Bíblia, que ele vai falar: Senhor, ela é tão bonita, olha o cabelo dela, olha os olhos dela, Senhor. É desse jeito que eu quero casar.
É tudo isso mesmo? O senhor fala, pois é, meu filho, por fora é tudo isso. Passou um pouquinho de talco, passou um reboco da Boticária, mais um reboco da Avon, e deu desse resultado. Mas quando você acordar com ela daqui 30 anos, você vai ver o campo chupando banca. Aí ela fala, senhor, não é isso não, não é isso não. Por isso que ele é o guia, ele é o protetor, ele é o que direciona, ele é o que te dirige. Não é do teu jeito, não é como você quer, é como o Senhor quer. E colocando na mão de Deus nunca vem tranqueira, só coisa boa. Não é? Vai fazer as coisas sem falar com Deus direito. Agora fale com Deus, converse com Deus, rasgue o peito, encha a tua alma do poder de Deus. A glória ficou. Você já imaginou? E a Bíblia diz aqui no texto que era visível a glória de Deus. Israel via a nuvem de dia e via aquela tocha de fogo à noite. E aí a gente pegava. Oh, irmão, a mesma glória do passado está aqui, não em formato de nuvem, está dentro de você. Abra a boca, dê uma glória, Ele te ama. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já parou para pensar? O salmista deixa bem claro, o salmista e o sábio Salomão, que você só amanhece amanhã vivo por causa de uma palavrinha chamada misericórdia do Senhor, que se renova todo dia. Você rebelde, você em pecado não, só vive mais um dia, porque o Senhor renova a misericórdia da sua vida. Você está 30 anos sem dar uma glória a Deus, está vivo 30 anos, porque Ele renovou a misericórdia dele. Aquele assaltante, aquela bala, aquele carro que ia bater, você não morreu, porque o Senhor renovou a misericórdia. Então nós precisamos dele, não é verdade? Nós necessitamos, mas faça como Deus do jeito que Ele é, com santidade, com obediência, nem um minuto a menos, nem um minuto a mais, do jeitinho que Ele quer, sua vida vai ser uma bênção. Vamos nascer um par de rosas, por que tem provas? Tem que ter prova. Se não tiver prova, você relaxa. Você está magrinha, aí não tem prova, você vai na cadeira e começa a comer e engordar. Vai engordando. E relaxou? Não faz mais, né, o exercício espiritual. Aí fica obeso e sedentário. Aí vem o quê? Colesterol, pressão alta, diabetes. Como é o nome do hospital aqui? Vai para o Santa Amaro, carnificina que tem aí, caixão e vela preta. Com Deus é diferente. Se você andar direitinho, orando, santificando, consagrando, nada disso. Você vai ter vida e vida com abundância. Do jeito que o Senhor quer. Então, pelo amor de Deus, que orgulho de lata, soberba. Não meta a mão onde Deus não mandou. Tem de gente, irmão, subir degrau que não é para subir, na posição que Deus não colocou. O que tem de crente que ele administra a vida dele, não é mais Deus, não. Eu acho que não é pecado e vou fazer. Vai, continua. Quando você quebrar a cara, o Senhor disse, não, agora vai doer um pouquinho, só vou te socorrer para você sentir a dor. Aí ele vai passar o petiolate. Lembra do petiolate? Quando você cortava o pé, aquele que se dava até pulo de alegria. É o que ele vai fazer. Por que ele manda luta? Para você aprender a ser dependente de Deus. Às vezes a irmã está amando mais o marido do que a Deus. O que ele faz? Ele manda uma luta. Ele manda uma prova. Ele permite uma prova de fogo. Ele permite uma perseguição, um casamento pegar fogo. Aí a irmã corre direto para a igreja, chora. E fala, agora sim. Chega a chorar um pouquinho mais. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Para você não ficar distante de Yahvé. Ele quer você próximo, Ele quer você adorando, reverenciando. Então, queridos, para encerrar, Deus em primeiro lugar. Depois do esposo, a esposa, e os filhos e o emprego. Mas Ele sobre todas as coisas. Ele é o prioritário. Que roupa eu visto? Pergunta para Ele. Como é que eu uso meu sapato? Pergunta para Ele. Coloca o cabelo assim, o cabelo para trás, o cabelo para frente. Pergunta para Ele. Não, vou fazer assim. Então você não quer ser serva. Você já quer ser Senhor, você quer mandar.
Você é servo como eu, e Ele é o Senhor. É Ele quem manda, é Ele quem determina. Então, seja jovem ou velho, está na hora da gente deixar o Senhor nos tratar, quebrantar, porque não dá para ver mais frente bravo, né, irmão? Isso. Já viu traíra? Traíra é um peixe que se você colocar a mão na água, ela dá uma dentada. Já viu? Já viu aquela cobra, aquela tal de caninana? Ela corta para você, ela vai, fica nervosa, estressada, tem grande assim. Que nem a caninana estressada. Por que estressado? Um barril de pó para qualquer coisa explode. O marido vai falar com ela e já vai até com medo, já vai até com guarda-chuva, com escudo. Meu bem, você fez arroz? O quê? Que arroz? O Senhor é manso e suave, irmão. Com calma. Agora eu pergunto para você: quem aqui que é bravo que vai falar com Deus gritando? Quem é o valente aqui que fala com Deus gritando? Ah, Senhor, quem que fala? Tem algum valente que ora assim? Deus, como é que tu me ouviu até agora? Levanta a mão se tem algum valente que ora assim. Um dia eu fiz essa oração. Eu ouvi o Edi mais cedo, que pregando, e ele falou assim: olha, você tem que se revoltar. E eu ouvi aquela mensagem e falei: vou me revoltar. Fiz uma oração e quase que eu trinquei o teto da casa. E parar na UTI. Vi a morte lá na UTI. Aí lá na UTI o Espírito de Deus falou assim: conversa com o Todo-Poderoso, pede perdão, senão, ainda abriu um buraco assim, tá ali aberto, aquilo chama-se inferno, e é pra lá que você vai. Aí eu me consertei rapidinho, eu estava entrando em coma, a mente vai embora, a mente volta. Depois que eu me consertei e saí dali, eu tinha até medo de orar. Quando eu ia falar Deus, eu até pensava 5 vezes. Falei, eu acho que eu vou usar aquela, que os judeus não usam a palavra Deus, eles usam o tetragrama, né? Eles usam só as iniciais, para não pronunciar o nome de Deus. Alguns eles têm medo. O crente aqui, qualquer coisa, fala: o sangue de Jesus tem poder. Não. Trate Deus como Ele é, Senhor soberano, que tem que ser adorado. Levanta a mão e diga: meu Deus. Diga: meu Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra fiel para mim.